Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um episódio do podcast Razão do Meu Sofrer. Podcast de onde conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um empate do Atlético contra o Vasco, 1-1, em São Januário. E esse foi um jogo, assim, bem difícil de assistir. Foi um jogo em que o Atlético errou muito, mas muito mesmo, e desperdiçou uma grande chance de sair com a vitória, já que abriu o placar com menos de 1 minuto. Mas esse é o típico jogo que eu acho que o atleticano se identifica bastante sobre o Atlético, né? A gente tem sempre o Atlético, quando ele vai avançando nos matas-matas, ele joga com a displicência no Campeonato Brasileiro e o time fica ali na 12ª posição mesmo, sabendo que tem time para ir mais longe que isso. Mas isso acontece com muita frequência, né? O Atlético vai avançando nos mata-matas e aí no Brasileiro joga com displicência e perde ou empata para times bem inferiores, que foi o caso de hoje. É uma partida bem clássica do Atlético, né? Do Atlético avançando nos mata-matas. Por isso que 2021 foi um ano tão especial, né? Foi um ano que o Atlético conseguiu avançar nos mata-matas e jogar bem no Brasileiro. Algo muito raro com esse time, algo quase impossível, né? Acho que 2021 é o único ano em que isso aconteceu. O Atlético só vai bem no Brasileiro quando é eliminado rapidamente dos mata-matas, mas quando o Atlético avança, ele joga de maneira bem displicente. E isso é muito frequente. Então, uma partida clássica do Atlético aí, fora de casa no Brasileiro contra um time inferior. O Atlético jogou com praticamente o mesmo time que entrou contra o Flamengo, com a exceção que o Hulk foi pro banco e o Igor Gomes começou de titular. Então, já começa com 2 erros na escalação. Igor Gomes de titular, você perde o efeito Igor Gomes do banco. O Igor Gomes não joga bem como titular, ele costuma vir melhor quando vem do banco. Então, ao escalar ele como titular, você perde essas duas coisas, né? Você coloca ele como titular e ele vai mal, e você perde uma boa opção do banco. Porque hoje o Atlético teve que colocar Bernat e Caio Paulista no final do jogo, que são 2 jogadores, assim, irrelevantes e inúteis para o Atlético. Então já começou errado aí. E outra coisa errada também foi escalar o Arana. O Arana, novamente, foi muito mal. O Arana é um jogador hipotético nos dias de hoje. É um jogador que não acrescenta nada para o Atlético. É um jogador muito lento e fraco na defesa no momento. E ofensivamente não consegue fazer absolutamente nada para o time. Então o Atlético começou aí com Everson no gol, Natanael e Arana nas laterais, Lianco e Alonso na zaga. No meio campo, Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco e Gabriel Menino. E no ataque, Rony e Coelho. Mesmo sem o Hulk, parecia que as coisas iam dar certo para o Atlético, porque o Atlético abriu o placar com 1 minuto de jogo. Realmente, o sistema defensivo do Diniz ia me deixar louco se ele tivesse treinado o Atlético em algum momento da vida dele, porque o espaço que o Atlético teve com 1 minuto de jogo é surreal. E muita gente, muito atleticano, sempre sonhou em ter o Diniz no time, né? Eu torço todos os dias para ele nunca treinar o Atlético, porque ele é um técnico bem fraco, bem fraco. As chances que o Atlético criou em erros defensivos do time dele também foram absurdas. Mas o Atlético não conseguiu manter essa diferença por muito tempo, porque aos 15 minutos o Coelho fez um pênalti ridículo, um pênalti bem maroto, na minha opinião. Eu não marcaria esse pênalti, mas o árbitro marcou e o Verratti empatou o jogo aos 15 minutos para o Vasco. E o jogo foi um jogo, assim, muito aberto. O Vasco dá muito espaço para os adversários. O Atlético também deu, o Atlético não conseguiu se defender bem hoje, mas o Vasco foi um pouquinho melhor no primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético melhorou um pouquinho, então o Vasco não fez nada. Apesar disso, aos 6 minutos do segundo tempo, o Vasco quase virou o placar num erro de saída de bola absurdo do Gustavo Scarpa. E não é a primeira vez que o nosso camisa 10 resolve ajudar o time na saída de bola e erra um passe ridículo. Isso já aconteceu em outros jogos e aconteceu novamente aqui. O Scarpa é um jogador muito limitado. A única posição que ele pode jogar futebol no Atlético é de lateral esquerdo. Qualquer posição que ele joga, além disso, ele é um jogador muito fraco. E tem gente que vai chorar se ele for realmente vendido. Eu torço todos os dias para o Atlético vender o Scarpa e o Júnior Santos, que são 2 jogadores horríveis que não acrescentam em nada para o Atlético. Hoje foi uma partida horrível do Scarpa e do Arana. Os dois erraram tudo. E ali, pro final do jogo, o Atlético teve a chance de fazer o segundo gol numa jogada do Rony, que passou pro Biel embaixo das traves, na pequena área, e ele chutou de canela e perdeu uma chance claríssima de fazer o segundo gol. E o jogo terminou 1-1 em mais um jogo horrível do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético não engrena no Campeonato Brasileiro. Meu medo é que o Atlético cometa o mesmo erro do ano passado e fique pingando ali na 10ª posição, na 12ª, e quando você vê lá no finalzinho do campeonato tá em 16º, a ponto de ser rebaixado. Tem uma chance real disso acontecer, porque o Atlético continua perdendo pontos para times bem inferiores e para os times
superiores é massacrado, né? Como aconteceu contra o Palmeiras. Então é muito complicada a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro. Como diria a música do Cazuza, a gente vê o futuro repetir o passado, né? Porque é mais um ano bem característico do Atlético, né? O Atlético tem um bom time, mas não engrena no Campeonato Brasileiro, perde pontos para times bem inferiores, se afasta completamente da luta pelo título, e então a luta passa a ser Libertadores. É um ano bem comum do Atlético, né? Realmente o ano de 2021 foi um ano diferente. O Atlético voltou ao completo normal de desperdiçar pontos, de desperdiçar chances contra times bem inferiores. Eu não vejo nenhuma novidade do comportamento do Atlético. Inclusive, no próximo jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, talvez o Atlético perca ou empate novamente, porque tem o mata-mata no meio da semana. Então ali eles vão jogar bem, ali eles vão jogar com dedicação. E contra o Grêmio vai ser displicência, erro de passe bobo. Hoje o time errou pra caramba, o Coelho foi mal, todo mundo foi mal. Vários erros de passe. O Natanael é o Cuca 2.0, não acrescenta em nada pro time também. O Saravia é 1000 vezes melhor que ele. Eu sei que o Saravia tá com contusão, então não pode jogar. Mas é um jogo típico de Atlético em Campeonato Brasileiro, o jogo da displicência. É o jogo em que o Atlético erra passe atrás de passe e desperdiça uma chance, porque basicamente a gente pode dizer que o Atlético começou ganhando o jogo, né? Começou com 1-0 e mesmo assim não foi capaz de sair com a vitória. No meio de semana tem mais, o Atlético joga pela Sul-Americana, no fim de semana enfrenta o Grêmio. Vamos ver aí, porque provavelmente a gente vai ver na próxima semana o Atlético jogando com vontade apenas um jogo entre os dois jogos. Provavelmente será o jogo da Sul-Americana, mais um comportamento típico do Atlético. Infelizmente a gente nunca vai ver esse time mudar de postura, né? Parece que não importa o técnico, não importa os jogadores, tá impregnado na cultura do clube jogar com displicência quando o time tá muito longe da briga pelo título. Parece que fica mais fácil para os jogadores não se empenhar e jogarem errando passes atrás de passes, igual hoje, contra um time bem inferior como o Vasco. No comentário do jogo de hoje é isso. Eu fico por aqui. God bless e good night.